Olá, tudo bom? Aqui quem fala é Luiz Brites, eu sou constelador. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para poder compartilhar algumas das percepções de como que as constelações acontecem. E no final desse vídeo aqui eu tenho as dicas que a Sophie Hellinger coloca como sendo essencial para o constelador. Então, eu não sei o quanto que você conhece das constelações familiares, mas as constelações familiares, elas foram criadas pelo alemão Bert Hellinger. E o Bert Hellinger, ele trouxe esse nome, né, constelações familiares, ou na verdade, ele não deu esse nome de constelações familiares, essa não é a tradução correta. Na verdade, a palavra em alemão, ela significa posicionamento familiar. O que aconteceu foi que quando o primeiro livro do Bert Hellinger chegou aos Estados Unidos, eles traduziram como Constellation. Eu não vou nem ensaiar meu alemão aqui para falar qualquer palavra em alemão, mas quando chegou nos Estados Unidos, chegou como Constellation, e o livro que foi traduzido no Brasil foi traduzido do inglês, e aí aqui chegou as constelações familiares, aproximadamente nos anos 90, e a primeira consteladora é a Mimansa, a primeira mulher consteladora do Brasil foi a Mimansa, que hoje ela tem os seus 82 anos e é uma das docentes da Hellinger Schule, uma escola que eu estudo, que eu faço parte com muita honra e com muito carinho. Eu decidi fazer a formação porque eu percebo que tudo acontece quando a gente está fora do lugar da gente. E a constelação, para mim, me trouxe de volta e está me trazendo de volta para o meu lugar. Eu recomendo a formação com o Brites pela fidelidade que o Brites tem aos ensinamentos do Bert Hellinger. O Brites, ele tem um respeito profundo e isso para a gente faz toda a diferença. E o que o Bert Hellinger concebeu pra gente, né? O que o Bert Hellinger traz pra gente, o que ele nos ensina? Ele nos ensina que as constelações são uma possibilidade para que a gente possa encontrar o nosso posicionamento correto, o nosso posicionamento na vida. Se a gente olhar, por exemplo, imagina assim, existe um varal aqui que eu estou colocando, um varal, tô até olhando para a câmera aqui, existe um varal e nesse varal existem vários cabides. Nesses cabides existem várias bolinhas, uma bolinha chamada de Sol, uma bolinha chamada de Terra, uma bolinha chamada de Lua, Marte, eu, você. Nós, nesse exemplo aqui, estamos todos conectados por fios pelos cabides e na vida todo o sistema, todo o universo, ele está conectado por alguns fios imaginários, que o movimento que acontece em algum desses fios pode acabar impactando o movimento de algum outro corpo que faz parte desses fios. É assim, se o Sol está aqui e a Terra está aqui, a gente pega e se a gente balançar o Sol, fazer qualquer movimento diferente do lugar do Sol, ele pode trazer um terremoto, uma vibração, uma desarmonia a todo o sistema solar. E a gente, enquanto corpos no nosso sistema familiar, corpos de luz, de energia, a gente também deveria encontrar o nosso lugar. Porque ao encontrar o nosso lugar, a gente para de trazer essas vibrações, esses terremotos ao nosso sistema familiar, trazendo harmonia e fluidez. É mais ou menos assim, a Madre Teresa de Calcutá, ela tem uma frase que ela fala: se você quer fazer o mundo melhor, nada melhor do que você ir para sua casa e amar a sua família. Na minha visão, baseado no que o Bert Hellinger ensina, se você quer fazer o mundo melhor, vai para casa e se posiciona como filho. Só a partir do momento que a gente encontra o nosso lugar como filho é que a gente pode ter um posicionamento, pode ter um lugar perante a vida. É um curso que promove um posicionamento em todas as áreas da nossa vida. Na minha vida, tá me promovendo um reposicionamento. Gente, a formação em constelação é tudo de bom. Ela traz pra gente um novo olhar para a vida. A gente começa a tomar o nosso lugar, a gente começa a olhar as coisas ao nosso redor com outros olhos e a gente consegue se posicionar melhor. Então, assim, para mim, está sendo um processo de cura a cada dia. Eu até falei sobre, é igual uma cebola que você vai descascando a cebola.
cada dia, cada momento você vai tirando uma parte, e você vai se descobrindo, você vai conhecendo, você vai se olhando. Então, é um processo de autoconhecimento, de cura espiritual, interior. É uma maravilha. Para mim está sendo muito bom. E o Brits é uma pessoa que ele é uma pessoa que se coloca no mesmo patamar que o nosso. Ele se mostra humano, né? E sem falar da experiência que ele tem e de onde ele recebeu a formação, né? Diretamente da fonte, que é o Bert Hellinger, a Sophie Hellinger, né? E todos aqueles consteladores que vieram antes da gente e que tem uma importância muito significativa para todos nós. Então, gratidão. Quando eu entrei em contato com essa filosofia maravilhosa, né? Eu não sei se você sabe o que significa filosofia. Filosofia significa amor à sabedoria, né? Então, e para mim, não existe maior sabedoria do que a sabedoria sobre quem eu sou, sobre um autoconhecimento, um processo de autoconhecimento, para eu poder, através das constelações, saber quem eu sou a partir do lugar, do posicionamento que eu ocupo dentro do meu sistema familiar. E nada preencheu o meu coração, a minha alma tanto, como eu reconhecer o meu lugar apenas como filho. Isso foi realmente muito libertador e eu fui tomado pelas constelações familiares. A partir de então, eu comecei uns estudos muito profundos. Eu já fiz 3 formações de constelações familiares e comecei a me disponibilizar para poder mostrar esse caminho como sendo uma nova possibilidade para as pessoas também. Já fazem 4 anos que eu comecei nesse caminho e nesse ano eu comecei a fazer algumas formações. A gente já tem um grupo aqui acontecendo em Uberaba que está sendo realmente um lugar que eu estou me sentindo muito confortável. E dentro das formações, né, das constelações familiares, uma das coisas que a gente fala é sobre o papel do constelador familiar, né? O que um constelador familiar faz? E o que a Sophie Hellinger nos ensina é que o constelador familiar ele não faz nada. O constelador familiar, a única coisa que ele oferece é a sua presença. E isso é que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. A presença é a única coisa que o constelador familiar pode oferecer. Ele se mantém presente ao processo, aquilo que está sendo presenciado, aquilo que acontece. Ninguém faz uma constelação. Uma constelação acontece para o constelado. Está sendo maravilhoso para minha vida. Mudando muita coisa, né? Já mudou e eu acredito que venha mudar muita coisa. Vai além das expectativas, né? Você vem achando que é uma coisa e é outra completamente diferente. E para mim, para eu ocupar esse lugar de formador, de consteladores, é uma honra, porque assim a gente permite que as outras pessoas também encontrem o lugar dela no mundo, sendo consteladores ou não, mas talvez apenas, né, uma palavra bem apenas assim, né, entrando em contato de uma maneira mais profunda com constelações familiares. E aí no final do curso a pessoa escolhe se ela vai continuar nesse caminho de constelação, sendo constelador familiar, permitindo que as constelações aconteçam para as pessoas que as procuram, ou simplesmente para ela tocar a vida dela consciente do lugar que ela ocupa. E aí, como eu tinha prometido para vocês, eu gostaria de deixar aqui quais são o que um constelador ele deve oferecer, qual é o papel do constelador no olhar da Sophie Hellinger. A Sophie Hellinger ela fala que o constelador ele tem que seguir 4 siglas, que é a seguinte, eu memorizei dessa maneira, eu memorizei como sendo PIMC, P-I-M-C. O que significa P? O P significa que o constelador ele não tem nenhuma pena do que acontece com as pessoas. O constelador ele respeita que as pessoas sim têm destinos difíceis, mas aquele destino faz parte da história da pessoa. Se eu começo a sentir pena pela história de uma pessoa, eu sou fisgado. Se eu estou fisgado, se eu sinto pena pela pessoa também, eu já não consigo mais ter um papel distanciado, presente daquele processo e o que limita a minha visão. A outra letrinha é a letra I. A letra I significa intenção. O constelador também, conforme a Sophie Hellinger nos ensina, ele não tem nenhuma intenção de ajudar. Ele não tem nenhum compromisso com aquela pessoa de querer trazer alguma solução.
Toda vez que o constelador ele tem a intenção de trazer algo, ele se coloca maior às constelações. E a única coisa que vai acontecer nas constelações familiares é a verdade e o que aquele campo, a pessoa constelada, aquele grupo constelado estão prontos, preparados para poder observar. Então, o constelador ele não tem nenhuma intenção de que nada aconteça, porque se ele tem intenção, ele vai começar a querer controlar o resultado da constelação, e uma constelação ela não é feita pelo constelador, não é controlada pelo constelador. Uma constelação ela acontece para aquelas pessoas que estão presentes. A outra sigla é M, a sigla remete a para nós não termos medo de nada que acontece. Porque se algo está acontecendo em uma constelação familiar, é o que deveria acontecer. E se a gente tem medo, fica muito parecido com aquela sensação da pena, que é a primeira siglinha, né? E aí a gente também se sente tomado, conectado com uma sensação de medo que impede que a verdade venha à tona. E C é a de conhecimento. Isso significa que o constelador ele não traz nenhum conhecimento dele. O constelador, ele sim, estuda, aprimora, lê muitos livros do Bert Hellinger, quem sabe um dia consiga ler todos, assiste o DVD, participa de constelações, porque assim ele amplia o campo de visão. E aí ele consegue ter, sem o conhecimento, sem tentar trazer nenhum conhecimento, apenas com muitos estudos, né? Ele consegue ter uma percepção ampliada de quais são as possibilidades para que exista as soluções sistêmicas. Então essa é a dica da Sophie Hellinger. A gente segue o Pink. Constelador, ele não tem pena, constelador, ele não tem intenção de ajudar ninguém, não tem medo e ele deixa todo o conhecimento dele de lado. Ele apenas estuda muito para poder acessar a visão sistêmica baseado naquilo que o Bert Hellinger ensinou. Então, se você gostaria de participar desse processo de se tornar um constelador familiar, ou se você gostaria de entender mais profundamente como são as constelações familiares e como elas reverberam, trazendo novas possibilidades de uma vida mais harmoniosa e feliz nas nossas vidas, manda um e-mail pra gente, que a gente vai te colocar na lista de espera para que você, quem sabe, possa participar aqui com a gente. E eu decidi porque, assim, primeiro eu eu quero atuar nessa área, nesse trabalho, em auxílio ao outro, mas primeiro me auxiliar, tá trabalhando as minhas próprias feridas, tá olhando para dentro de mim, tá trazendo uma nova luz para onde não tinha, ver os cantinhos ali que estão meio escondidinhos,